Oi, pessoal, continuando. É, Então, a gente estava falando sobre o conceito de modernidade, que é fundamental para a gente entender por que a nossa sociedade hoje está acelerada. A gente acha que é por causa do celular, que de repente tudo ficou mais rápido por causa da internet, e na verdade isso vem de bem antes. A gente precisa pensar quando que isso começou. E nesse texto da Sociedade da Aceleração Estética, o Lipovetsky vai até o início da modernidade. E quando que a modernidade começou, né? A gente usa essa palavra o tempo todo, a gente fala, né, somos modernos, a modernidade. E normalmente a gente pensa que ser moderno é algo bom. Isso também é uma coisa que eu queria discutir com vocês. Será que ser moderno é bom? Era bom? Ainda é bom? Quando que isso começou? Então, para a gente entender esse conceito de modernidade, a gente tem que pensar o que é não ser moderno, né? Então, oficialmente, a modernidade começa quando a Idade Média termina. Então, já faz um tempinho aí. Só que o Renascimento e as grandes navegações e tudo isso que a gente tem acontecendo ao mesmo tempo, né, na Europa, não vem do nada, né? Então, o que permitiu que a modernidade começasse, né? Às vezes a gente pensa, não, daí começou. Mas o que fez com que isso começasse? O que mudou no pensamento humano para que a modernidade se instaurasse? Quem foi meu aluno de História da Arte vai lembrar das nossas conversas sobre a peste negra, né? Então, o que a peste negra causou na Europa? Até então, o homem medieval vivia com uma perspectiva de vida muito simples, né? Uma expectativa de morrer muito jovem e sem nenhuma possibilidade de ascensão social. Então, se você nascia pobre, você morreria pobre. Se você nascesse rico, você morreria rico. Simples assim. E de repente, a única, a única perspectiva de melhorar de vida que esse ser humano medieval tinha era morrendo, né? Então, olha que clube de super vantagens que era morrer na Idade Média. Se você fosse bom, você morreria e iria para o paraíso, né? E lá você teria toda a sua redenção. Só que com a peste negra, as pessoas começaram a perceber que não importava se você fosse uma boa pessoa, se você rezasse, se você fosse para a igreja, que você morria igual, né? E as pessoas começaram a se questionar: será que realmente não existe uma outra explicação para tudo isso? Será que a gente não precisa saber mais sobre como funciona o corpo humano? Será que a gente não teria que investir mais em conhecimento, né? Nossa, agora que eu vi, eu tô com a cara toda telada por conta da luz da janela que tá fazendo sombra no meu rosto, ó. Tô parecendo um origami. E eu não tenho como consertar isso. Então, resistam. Deixa assim mesmo. Deixa bem no meio da minha tela. Acho que quando o sol se pôr, passa. Enfim. Então, vou tentar ser mais concisa. Com a peste negra se abre uma brecha para a ciência entrar na sociedade. Então, as pessoas começam a investigar mais, o conhecimento científico começa a ganhar a queda de braço em cima da fé religiosa. Por quê? Porque, veja, até então, se eu tinha uma dor de cabeça, eu rezava para ela passar, né? Isso tá no vídeo da Viviane Mosé, que vocês vão ver na sequência. E agora, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou procurar um remédio, eu vou procurar pensar em como resolver isso, né? Com outras, né? Sei lá, formas que não sejam ficar esperando, né, uma luz divina
resolver minha dor de cabeça. Então, isso é o ser moderno, isso é a consciência moderna. É você acreditar que existe uma forma humana, através da ciência, de desenvolver uma solução para o seu problema que não seja divina. Né? Fica claro isso? Então, o homem pré-moderno acreditava exclusivamente que uma solução divina viria para resolver seus problemas, fossem esses problemas resolvidos na Terra ou na vida após a morte. E o homem moderno não, ele busca essa solução em vida, ele busca resolver os problemas dele com a ciência, com o conhecimento. Então, a modernidade ela vem assim com um otimismo gigantesco, porque veja, eu não preciso mais esperar morrer para resolver a minha vida, né? E as grandes navegações também trazem uma outra possibilidade, né? Que é a possibilidade de ascensão social que a burguesia encontra, essa nova classe que surge, né? Com as grandes navegações, com o mercantilismo. Então a gente já começa a pensar, então, se eu me esforçar, se eu tiver conhecimento, eu posso ascender socialmente. Eu posso ainda nessa vida ser rico e ter a minha recompensa. Então, realmente, assim, a modernidade é um clube de super vantagens. É aquela propaganda do Polishop. Seus problemas acabaram e a partir de agora tá tudo resolvido. Pode deixar que a gente vai resolver ainda nessa vida. Então, a própria perspectiva de futuro já muda, né? Antes, o meu futuro era só depois da morte. E agora o meu futuro é ainda na Terra. E quando que a modernidade chega para valer? Né? No século XIX, após a Revolução Industrial. Então, ali ela está no auge, né? Ela está completamente instaurada em todas as esferas da sociedade. O homem moderno do século XIX, ele rejeita a religião. A ciência aí, ela ganha essa queda de braço definitivamente, assim, e no século XIX a ciência chegou para resolver todos os seus problemas. E é interessante a gente pensar que no século XIX, a própria ideia de evolução da espécie já se encerra, né? A gente deixa de ser humano e se torna pós-humano, né? Um fruto da ciência. Porque no século XIX descobrem-se micro-organismos, inventam-se vacinas, remédios, antibióticos. Isso não só para uso humano, mas também para agropecuária. E as pessoas simplesmente não morrem mais, né? Como morriam antes. Então a gente tinha uma população desse tamanho na Terra que de repente explode, né? Em um século a gente sextuplica praticamente, né? Do século XIX para o século XX, por conta desse avanço na medicina. Isso é bom, né? Claro que é bom. Eu sou vacinada, vocês são vacinados, meus filhos são vacinados e serão sempre, né? Mas se a gente parar para pensar, talvez a gente nem estivesse aqui hoje. Talvez a gente não devesse nem ter nascido, né? E pensando hoje nessa pandemia que a gente está vivendo, ela também é fruto da modernidade, né? Se fosse na Idade Média que esse vírus acontecesse, ele ficaria ali, enclausurado nessa cidadezinha no meio da China. Não é que ele não existiria, mas ele não se propagaria da forma que ele se propagou, porque hoje a gente tem cidades super populosas, a gente tem um tráfego aéreo absurdo, né? E isso fez com que essa epidemia se distribuísse assim, quase que simultaneamente, né, em toda a Terra, que é algo sem precedentes na história da humanidade, assim, da forma como aconteceu. A gente nunca viveu isso antes, né, dessa forma. E, enfim, então espero que tenha ficado claro esse conceito de modernidade. O homem moderno é aquele homem que acredita que a ciência vai resolver todos os seus problemas, né? Então, o século XX é o século que inventa o avião, é o século que descobre a psicanálise,
que descobre as vacinas e a pasteurização e a luz elétrica e o trem e o automóvel, a fotografia, o cinema, enfim. E então é um século muito otimista. O começo da modernidade é muito otimista. Por isso até que nos dias de hoje, quando a gente fala, isso é muito moderno, tem ainda essa conotação boa, né, positiva, né, de que é algo muito novo, muito bom, muito incrível, assim. No próximo vídeo que eu vou gravar já na sequência, eu vou contrapor esse conceito de modernidade com o conceito de pós-modernidade, que é onde a gente está hoje, né? A modernidade, ela não se sustenta, então já estou dando spoiler para o próximo vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse conceito de modernidade, já deixem aqui. Vocês podem tanto comentar no próprio vídeo aqui no YouTube, ou me mandar as dúvidas de vocês pelo chat, por e-mail, enfim, eu vou recebendo e eu vou tentar responder nos próximos vídeos as dúvidas de vocês, porque eu imagino que não seja uma dúvida individual, tá bom? Vamos se falando. Beijo, até daqui a pouco.